E aí, pessoal? Seja muito bem-vindo ao curso de Termologia, Ótica e Ondulatória, onde a gente começa com a parte de ótica geométrica. Pessoal, essa parte ela é muito cobrada em provas como o Enem. O Enem ama a parte de ótica, mas a gente vai ver que ela tem uma peculiaridade. Outros vestibulares cobram ótica, termo e ondas de maneira igual, uma média de uma questão de cada tema aqui. O que significa que se você estiver fazendo uma prova tradicional, como a FUVEST, como a FUNESP, essa parte da matéria vai corresponder mais ou menos aí a 30% da sua nota de física. Agora, se você estiver falando de uma prova do Enem, a gente tem que pensar que o Enem tem uma predileção pela parte de ondulatória, pela parte de ótica ondulatória, porque são matérias que a gente já vai ver que andam bem juntas, e a parte de termologia, é verdade, ela é um pouco deixada de lado. Não que não seja cobrado, mas é uma prova que foca muito mais na parte de ondas e na parte de ótica, mais até do que mecânica. Mas a gente vai ver, a gente vai estudar aqui, vai ver qual é a peculiaridade da prova do Enem, o que eles gostam mais de cobrar, para poder te ajudar nessa caminhada em direção aí ao seu sonhado curso. Ou, se for o seu caso, a aprovação no ensino médio mesmo, porque tem gente que adquire esse curso para reforçar o conteúdo do ensino médio. Mas tudo bem, já está se preparando para o vestibular de qualquer maneira. Então, pessoal, vamos começar aqui com primeiro uma introdução ao assunto. Olha só, a ótica geométrica, perceba que ela tem, obviamente, um sobrenome, né? Ela não é só ótica. Por que esse sobrenome de geométrica, professor? É porque a ótica geométrica, ela estuda muito mais os fenômenos da ótica pelo ponto de vista do que a gente vai chamar de raio de luz, ou seja, de conceitos geométricos, do que propriamente dito com a natureza da luz. A gente sabe hoje que a luz é uma onda eletromagnética. Então, pessoal, eu estou aqui no estúdio e eu estou sendo bombardeado por várias fontes de luz, ou seja, por várias fontes de onda eletromagnética que estão se espalhando nesse ambiente, que estão refletindo nas paredes e estão incidindo sobre o meu corpo e mais, que estão refletindo no meu corpo em direção a essa câmera e aí está sendo registrado por ela e depois transmitido para você aí no monitor, seja do seu celular, do seu computador. Agora, falar em onda eletromagnética significa que a gente estaria já começando um curso de ondulatória. E a gente não vai fazer isso por enquanto. E eu vou já te explicar por quê. Não que a gente nunca vá falar disso, vai ficar frio. Mas a primeira impressão que eu vou ter sobre ótica é uma impressão sobre geometria. Olha só, a gente vai dividir essa ótica em dois segmentos aqui. Primeiro essa geométrica e depois, mais para o final, a gente começa realmente a mergulhar um pouquinho mais nesses assuntos de ondulatória. A natureza da luz, a gente vai ver primeiro por um modelo do tio Newton. O Isaac Newton já era o cara, ele já tinha escrito a sua teoria da gravitação universal e ele resolveu tentar explicar, pessoal, o que é luz. Só que lembra que a gente está falando aí de 1600 e bolinha. O que significa que eles estavam muito longe ainda do entendimento do que viria a ser onda eletromagnética. Newton nunca ouviu falar nessa parte. Então, como é que Newton se aventurou a explicar a luz? Olha só, o Newton entendeu que quando ele acendia uma vela, ao acender a vela, essa reação química aqui, de alguma maneira desconhecida, enviava pequenas partículas, pessoal, para todas as direções, como uma grande metralhadora giratória que atira para todos os lados. Mas olha que legal, o Newton, na cabeça dele, já que ele já tinha desenvolvido as famosas leis de Newton, as leis do movimento, ele entendia que um corpo, uma vez em movimento, olha que interessante, primeiro, a velocidade dele não poderia mudar sem a ação de uma força. Então o que ele queria dizer com isso? Que se eu pensasse na luz como pequenas partículas que foram atiradas da vela, seja lá qual for essa velocidade da luz, ela deveria ser constante. Poderia mudar se ela sofresse interferência do meio, claro, sem problema. Agora, outra coisa,
Na primeira lei de Newton, ele dizia o seguinte: não só a tendência dos corpos era não mudar de velocidade, mas como era manter a direção. Então, a luz não poderia fazer curva sem a ação de uma força. A luz não poderia desviar se não fosse por ação de uma força. Em português claro, a luz caminha em linha reta com velocidade constante. O pior é que isso dá certo. Porque se você parar para pensar na questão do Newton, se eu botasse um espelho na frente da luz dessa vela, é como se o espelho fosse uma barreira. Uma barreira que a partícula, ao incidir, reflete. Como numa mesa de bilhar. Você pega uma bola de sinuca, ela vai em linha reta com velocidade constante até atingir a parede da mesa, que aí ela vai refletir para um ângulo exato. E esses ângulos são totalmente previsíveis pelas leis de Newton nos espelhos. Então Newton dava conta, professor, de explicar fenômenos como a reflexão? Dava. E Newton daria conta de explicar a refração, que é a mudança de velocidade da luz por causa da mudança do meio? Sim, ele também conseguia. Então Newton conseguiu explicar tudo sobre ótica desse jeito? Não. Ele não conseguiu explicar tudo. Tempos depois de Newton, apareceu um outro cientista chamado Huygens, que o nome dele é complicadinho de escrever, eu vou ver se eu coloco aqui embaixo para você. E o Huygens pensou o seguinte: eu acho que o Newton está errado. Por quê? O Huygens olhou e falou assim: eu acho que esse negócio de que luz é uma espécie de partícula está errado. Eu acho que a luz é uma espécie de onda. Mas como é que ele vai provar isso? Pessoal, até que foi bem simples. Olha só, para o Newton, acompanha aqui comigo. Para o Newton, se eu colocasse uma barreira aqui na frente, olha só, tipo uma parede, e eu deixasse um buraco aqui para a luz passar. Se Newton tiver certo, o que acontece? A luz sendo uma partícula, o que vai ter que aparecer do outro lado é um raio de luz que continua a sua viagem, certo? Certo. Mas aí o Huygens foi lá e foi fazer essa experiência. E ele foi deixando o buraquinho cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Só que ele chegou num ponto em que a luz que saía desse buraquinho começava a fazer isso aqui, ó. Ela espalhava. Aí você ia olhar para mim e falar assim: tá, mas como que isso pode acontecer? Porque pelas leis de Newton isso aqui não pode. Afinal de contas, esse raio de luz não poderia, ninguém afetou, ninguém sofreu força, ninguém fez força nesse raio de luz para que ele desviasse. Então qual é a explicação? Então, deixa eu falar uma frase agora para você. Newton estava errado. Se Newton estava errado, o que o Huygens tinha de certo aqui? O Huygens falou o seguinte: eu já vi esse fenômeno aqui, muito parecido com esse, mas em outro assunto da física, a ondulatória. E aí olha que curioso, uma onda, ela viaja numa determinada direção, ela, se não tiver mudança de meio, ela também não sofre mudança de velocidade, o que significa que, de certa forma, ela obedece em parte às leis de Newton. Peraí um pouquinho. Mas a ondulatória consegue explicar aquele fenômeno do tipo da bola de sinuca que bate na mesa e reflete? Consegue. Porque onda, quando bate num obstáculo, também reflete com as mesmas regrinhas da mecânica. Professor, a ondulatória consegue explicar a mudança de meio ou mudança de velocidade? Claro que consegue. É um fenômeno tipicamente ondulatório. Agora, esse fenômeno aqui, ele se chama difração. Não se preocupe em anotar agora, porque a gente vai ter uma aula inteira só para falar desse fenômeno especificamente, tá? A difração basicamente é o seguinte: quando uma onda atinge um obstáculo, a partir daquele ponto do obstáculo nasce uma nova onda. Então o que acontece? Na ideia do Huygens, pessoal, a onda teria feito isso aqui, ó. Na ideia do Huygens, a luz, em vez de mandar uma linha reta, para ele a luz era uma espécie de onda que se propagava, e quando ela atingia esse obstáculo aqui, o fenômeno da difração garantia para mim que a partir de agora uma nova onda nascia aqui. A mecânica não conseguiria explicar isso como partícula, mas a ondulatória consegue. Então foi com uma experiência bobinha como essa aqui que o Huygens conseguiu mostrar que a luz tem uma natureza de onda.
E depois a gente foi entender que era uma onda eletromagnética, que o modelo do Newton estava errado. Mas, professor, se o modelo do Newton está errado, então por que a gente estuda ele? Então, não é porque ele errou que ele é de todo mal. O modelo do Newton tem uma coisa boa, ele é simples. Ele entender a luz como um raio de luz, essa abstração, esse troço que só existe na cabeça da gente, isso é legal, porque a gente consegue prever melhor alguns fenômenos. Só que se ele está errado, significa que ele tem uma limitação. Pessoal, isso é muito comum em física. Por exemplo, o Einstein provou que o Newton estava errado. E não é por isso que a gente deixou de usar Newton. Newton é muito útil quando a gente está trabalhando numa escala relativamente pequena, tipo planeta. No nosso planeta funciona bem as leis de Newton. Agora, quando você vai tentar entender a galáxia, os fenômenos que acontecem na astrofísica, não, o Einstein é melhor. O Newton não dá conta de explicar. Agora, se o engenheiro vai levantar um prédio, você acha que ele precisa saber a astrofísica? Ele precisa saber a relatividade de Einstein? Não, ele não precisa. Ele precisa saber as leis de Newton. Então é por isso, galera, que a gente, mesmo sabendo hoje que a luz tem uma natureza ondulatória, a gente continua usando o modelo de raios de luz de Newton para poder entender alguns fenômenos e prever algumas coisas bem mais tranquilamente, porque se botasse como ondulatória, pode acreditar em mim, tudo fica muito mais difícil, que é o que a gente entende aqui, ó, nessa ótica física. Aqui a matéria dá uma enroscadinha, mas tudo bem, calma que até lá tem tempo. Vamos entender primeiro essa parte básica, depois a gente avança. Tudo bem? Pessoal, eu vou apagar a lousa aqui então e a gente vai começar. Ah, não, mentira, não vou apagar a lousa não. Tem uma outra coisa aqui que eu queria destacar. Pessoal, ainda em Newton. O Newton foi o cara que fez aquela capa do Pink Floyd? Não, não foi o cara que fez a capa do Pink Floyd. Mas inspirou, porque Newton percebeu que ao fazer a luz branca atravessar o prisma, alguma coisa acontecia e ele desmontava esse raio de luz aqui em raios de luz colorida. As famosas 7 cores do arco-íris, e a gente já vai ver que na verdade não são 7 cores, são infinitas as cores, mas que a gente consegue destacar bem, né? O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil, que eu não tenho aqui, e o violeta. Tá, e aí o que ele descobriu com isso? Bom, ele descobriu que a soma de todas as cores coloridas aqui resultava no branco. Esse processo aqui ele chamou de decomposição. Professor, o Huygens conseguiu explicar isso aqui? Mais ou menos. Tem como? Tem, mas a gente, para entender isso aqui de forma correta, eu preciso realmente entender que cada uma dessas cores aqui corresponde a uma onda eletromagnética diferente. E aí a gente vai ver com calma quais são as características de uma onda eletromagnética que definem as cores. Tudo bem? Então agora sim eu vou apagar a lousa e a gente vai começar a fazer os elementos básicos aqui da ótica geométrica. Beleza? Vamos fazer uma pausa aqui para eu apagar e eu já volto. Apaguei a lousa e agora a gente entra nos conceitos básicos da ótica geométrica. Então agora a gente para um pouquinho com essa questão da análise de onda eletromagnética e começa a aceitar de coração aberto a ideia de raio de luz, que então é o primeiro conceito que a gente trabalha. Pessoal, conceito de raio de luz então é um caminho, é uma forma geométrica de representar o caminho que a luz faz a partir da fonte. Então, se você tem uma vela acesa, por exemplo, ela vai emitir infinitos raios de luz em todas as direções. Alguns vão atingir o olho, vão sensibilizar o órgão que a gente tem no corpo, que responde à luz. E aí, a partir daqui, o cérebro humano vai começar a trabalhar isso. E, inclusive, a gente vai ter uma aula para entender como é que o mecanismo do cérebro para poder formar uma imagem. Pessoal, então esse raio de luz, ele existe de verdade? Claro que não. Ele é só uma ideia para a gente poder visualizar e construir toda uma série de fenômenos, tudo bem? Só que esses raios de luz, eles vão aparecer nos exercícios para a gente em grupo. Dificilmente você vai ver um raio, ele vai vir em grupos. Só que esses grupos, eles podem vir paralelos, então a gente vai chamar isso aqui de feixe de luz paralelo.
Ele pode vir todos de um ponto só, e aí a gente tem uma fonte de luz que a gente fala divergente, que os raios divergem, ou ao contrário, os raios de luz se encontram num ponto, e aí a gente tem um feixe de luz convergente. Vamos falar um pouquinho de cada um deles? Quando que você tem certeza que você vai ter um feixe de luz paralelo? Ou quando você tem no enunciado ele dizendo isso para você, mas principalmente, situação mais comum, e eu quero que você note isso aí, quando a luz vem do infinito. Tudo que vem do infinito, a gente considera que os raios de luz vêm paralelos. Um exemplo, Guedes, o Sol. Toda a luz que vem do Sol para a gente considera que vem do infinito, portanto, toda vez que ele fala, um raio de Sol, você vai considerar que esses raios chegam à Terra de forma paralela. Tudo bem? Um feixe de luz divergente. Professor, dá um exemplo. Tá aqui em cima. Quando você tem uma fonte pontual de luz, uma fonte pequenininha, essa fonte vai emitir luz em todas as direções. Professor, dá um exemplo aí, outro que nem uma vela. Então, o meu nariz. Sabe por quê, pessoal? Aqui no estúdio tem várias fontes de luz. Então eu estou sendo iluminado em várias direções. Só que o meu nariz, cada vez que ele recebe um raio de luz, esse raio bate no meu nariz e ele reflete. Se tivesse alguém aqui do meu lado, conseguiria ver o meu nariz. Você que está aí na minha frente consegue ver o meu nariz. Por quê? Porque o raio de luz bateu na ponta do meu nariz e espalhou para todas as direções. Isso é um feixe divergente. Um exemplo de feixe convergente é quando você pega uma lupa e aí você faz fogueirinha, lembra? Já fez isso aí quando você era criança? Pega uma lupa, leva para a luz do sol e aí você projeta um ponto de luz ali e esse ponto de luz é a junção de todos os raios que saem da lupa. Tudo bem? Geralmente você vai usar muito esse feixe de luz aqui para determinar a formação de uma imagem. Então, quando os raios de luz se encontram, a gente forma uma imagem. Sempre? Não. Mas é um bom indício para você. Vamos continuar aqui? Se você já está um pouquinho mais familiarizado com esses raios de luz aqui, ótimo. Vamos falar em fontes de luz. Pessoal, as fontes de luz, elas vão se classificar aqui, tanto pelo formato da fonte de luz, pelo tamanho da fonte de luz, quanto pela origem da luz. Não entendi, Guedes. Olha só, a gente fala que uma fonte é pontual quando a gente quer dizer que um pontinho, só um pontinho, é que emite luz para todos os lados. Um exemplo é a vela, um exemplo é um pontozinho daquele laser, aquele que você usa para apontar no olho dos outros. Agora, a fonte de luz também pode ser o que a gente chama de extensa. Extensa, por exemplo, uma lâmpada fluorescente. É aquele tubão de gás que cada ponto dele se comporta como uma fonte pontual. Então uma fonte extensa é como se fossem vários pontos. Olha aqui, ó. Esse pontinho emitindo luz em todas as direções, esse ponto também, esse ponto também. É importante saber isso? Claro que é, porque vão ter vários fenômenos que você só vai conseguir interpretar se você souber a diferença entre o que é uma fonte pontual e o que é uma fonte extensa. E quanto à fonte, professor, eu ainda posso classificar ela como um corpo luminoso ou um corpo iluminado. Qual que é a diferença? Essa é fácil, essa você aprendeu lá no fundamental. Um corpo luminoso é aquele que tem luz própria. Então o Sol é um corpo luminoso porque a luz emana dele. A Lua não. A Lua já é o melhor exemplo de corpo iluminado, quer dizer, a luz do Sol vem, bate na superfície da Lua e reflete. Gente, a maior parte de tudo que você vê é de fonte de luz de corpos iluminados. Eu, por exemplo, eu preciso de várias fontes de luz aqui no estúdio para que elas batam no meu corpo e o meu corpo reflita essa luz. Ô Guedes, você está dizendo que você é um cara iluminado? É claro que eu sou. Eu sou iluminado. Você também é iluminado. Todos nós somos iluminados. Não é bonitinho esse pensamento? Pois é. Por que isso acontece? Porque eu não tenho luz própria, pelo menos não visível. Então, se você não consegue ver a luz que emana de mim... Peraí um pouquinho, Guedes, você emana luz? Depois eu te conto. Sim, mas você não consegue ver.
tá? Não entendeu? Infravermelho. Eu emano calor do meu corpo. Calor do infravermelho é uma onda eletromagnética, portanto é uma espécie de luz que o seu olho não consegue perceber. Por isso que o pessoal tem aquelas câmeras de infravermelho, que é para poder enxergar a radiação que sai do seu corpo na forma de calor e que o meu olho não consegue ver. Perfeito. Mas via de regra, para o seu olho, eu não sou uma fonte de luz, tá? Eu sou uma fonte de luz secundária ou corpo iluminado. As lâmpadas que tem aqui no estúdio são fontes de luz primárias, quer dizer, é dela que vem realmente a luz, e esses são corpos luminosos. Tudo bem? Vamos seguir? De novo eu vou apagar a lousa, anotou tudo aí bonitinho? Eu vou apagar a lousa e a gente continua. Vamos lá? Voltando então aqui, depois de apagar a lousa, vamos continuar a parte dos conceitos básicos. Agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre os meios de propagação. Gente, essa parte é muito mais vocabulário do que qualquer coisa, tá? Então, por exemplo, se num exercício ele fala para você que o meio pelo qual a luz vai passar é um meio transparente, isso significa, gente, que se o feixe de luz, olha só, agora eu já fiz um grupo, do jeito que o feixe de luz penetra nesse meio, ele sai. Ele pode até sofrer algum desvio, mas a questão aqui é a seguinte: é um meio que, se os raios entram paralelos, eles saem paralelos. Tudo bem? Tranquilo? Então, exemplo de meio transparente, vários, mas olha só, você tem que relativizar um pouquinho. Você fala assim, professor, o ar é transparente? Depende. Se você considerar uma camada relativamente pequena de ar, sim. O ar entre você e o monitor é transparente? É. Agora, todo o ar é transparente? Lógico que não. Primeiro porque você pode ter um ar poluído, outra porque você pode ter uma camada muito grande de atmosfera, e essa camada muito grande de atmosfera não pode ser considerada 100% transparente, porque tem uma série de fenômenos que ocorrem ali dentro que não permitem que você classifique ela como transparente. Tudo bem? Mas calma que essa parte a gente vai ver nos fenômenos específicos. Pessoas, também existe o meio que a gente chama de translúcido. O meio translúcido, olha só, se um feixe de luz vem paralelo, ao atravessar, a luz se embaralha, quer dizer, a luz se desvia de tal jeito que a pessoa que está do outro lado não percebe a luz tão nítida. Quer dizer, imagina você aqui desse lado, ó, presta atenção, imagina você olhando aqui. Aí você bota um meio translúcido. Dá um exemplo de um meio translúcido: papel manteiga, vidro de boxe, aquelas coisas que dá para cortina, dependendo do tecido. Você sabe que tem alguma coisa do outro lado, mas não consegue identificar direito o que é. Então, olha só, se não tivesse esse meio translúcido, a luz chegaria bonitinha no olho dessa pessoa. Mas quando você botou esse meio aqui, embaralhou a luz, então a pessoa perde a nitidez do que ela está vendo. Por isso é que aquele boxe de banheiro, né, que tem aqueles vidros meio ondulados, ele dá uma distorcida na imagem do que vem de lá. Tranquilo? E também existe um meio opaco. Na verdade, estaria até incorreto falar propagação, porque a luz não se propaga nele. Então a luz ela vem, bate, ou ela volta, ou ela é absorvida, ou um pouquinho dos dois. Então o exemplo clássico, né? Uma parede ela é um meio opaco. A luz está vindo aqui dos refletores, galera, está batendo nessa parede, uma parte é absorvida pela lousa, a lousa esquenta por causa disso, e uma parte ela é refletida. Tem certeza que é refletida? Claro que eu tenho, porque se não tivesse sendo refletida, você não veria o que está aqui. O seu olho só consegue perceber a reflexão. No caso aqui não é diretamente o seu olho, mas é a câmera que está fazendo o papel do seu olho, enxergando por você. Tranquilo? Fácil, meio transparente, meio translúcido, meio opaco. Ok, e agora a gente vai começar a olhar os principais fenômenos ópticos. Olha só, deixa eu já adiantar. A gente não está encerrando os fenômenos, mas eu só vou falar de 3. Na ótica geométrica, a gente estuda basicamente 3 fenômenos, que são a reflexão, a refração e a absorção. Não que só tenham esses fenômenos ópticos, existem muitos outros, mas os outros a gente vai ver depois. Tudo bem? Então vamos começar com a reflexão, pessoal.
Reflexão é meio autoexplicativo, vai. A luz bate e reflete, quer dizer, ela bate e volta naquela superfície. Então, quando a luz ela bate numa superfície e volta para quem está olhando, bom, então aí eu estou evidente a reflexão. Bicho, eu arrisco dizer que reflexão é o fenômeno mais comum da ótica, portanto, é o mais rico em possibilidades de questão. Mas olha para cá que eu quero te fazer uma observação. Existem dois tipos de reflexão. Existem livros que vão separar e botar como dois fenômenos diferentes, tá? Eu entendo que não. Olha só, quando a luz ela incide bonitinho numa superfície e do jeito que ela incide ela volta, então, por exemplo, aqui estão os raios incidentes, né? Os raios que incidem na superfície e eles voltam do jeito que vieram. Professor, então, uma pessoa olhando aqui, ó, ela vai ver como se tivesse vindo os raios daqui, direto. É o espelho, professor? Claro que é. Um espelho faz isso. Essa aqui é o que a gente chama de reflexão regular, ou tem um nome bonito para você anotar aí. Especular. Especular. Então a reflexão regular ou especular é essa aqui. Do jeito que chega, volta. Lógico que a gente vai ter uma aula inteira para reflexão. Sem dúvida que vai. Mas olha aqui primeiro. E se não for um espelho? Por exemplo, eu não sou um espelho, a lousa não é espelho. Então a luz ela bate aqui, eu sei que tem reflexão, lembra? Porque você está enxergando. A luz precisa bater na gente, em mim, na lousa, para voltar para você. Só que a gente não é espelho. E aí o que é? Essa é uma reflexão, pessoal, que a gente chama de reflexão difusa. Ou ainda, se você preferir, irregular. Essa aqui, você manda um feixe de luz paralelo e quando ele bate nessa superfície, por conta das irregularidades dessa superfície, a luz ela espalha. Então esse espalhamento o pessoal gosta de chamar de difusão. Então quando você vê um termo chamado difusão, entenda que a gente está falando da reflexão do tipo difusa. A luz bate e se espalha. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Pessoal, isso aqui é quase tudo que você vê na vida, é isso aqui. A não ser que você viva no mundo de espelho. Senão, sua vida é regida por reflexão difusa. Deixa eu contar uma história rápida para vocês, que eu gosto muito de contar isso para os meus alunos presenciais. Vocês já ouviram falar da lenda de Narciso? Narciso é aquele cara que ele foi para a floresta para caçar, ele era um caçador, e ele era um jovem muito bonito. E aí as ninfas daquela floresta se apaixonaram por ele. As ninfas eram seres encantados. E as ninfas, ao se apaixonarem por ele, vão lá dar E aí, beleza, Narciso? E o Narciso, não te quero. E elas, como assim, Narciso? Narciso, não quero você, tal. E as ninfas ficaram muito magoadas e jogaram uma maldição no Narciso. Qual seria a maldição? Por ignorar o amor das ninfas, Narciso seria condenado a se apaixonar perdidamente, mas perdidamente, pela primeira pessoa que ele visse dali do momento da maldição em diante. E aí ele estava numa floresta, ele não viu ninguém, mas aí uma certa hora deu uma sede em Narciso. E Narciso se aproximou de um lago para beber água. A água do lago, quando está com a água paradinha, a luz que incide na água reflete, mas ela reflete de forma especular, de forma regular, de forma que Narciso, na hora que olhou para a lâmina d'água, e a gente usa inclusive a expressão espelho d'água, ele se viu. E no que ele se viu, ele se apaixonou perdidamente por aquele lindo rapaz que na verdade era a imagem dele. E no momento de afã, de paixão, Narciso se aproximou e foi dar uma bela bitoca naquele rapaz.
Só que na hora que os lábios de Narciso tocaram a água ficou turbulenta, ficou irregular e a reflexão passou a ser difusa. Quando você olha para uma parede, você se vê? Não, porque a luz que sai do seu rosto vai para a parede, espalha. Então você não vê o seu reflexo. A reflexão que ocorre ali é uma reflexão difusa. Então Narciso, muito frustrado, sem saber para onde aquele rapaz foi, aguardou até a água do lago ficar lisinha de novo. Quando ele se viu de novo, viu aquele rapaz que ele estava apaixonado, foi lá e tentou dar uma bitoca de novo. O que aconteceu? A água voltou e ficou nessa. Espera alisar, deu beijinho turbulento. Deu beijinho, espera alisar, deu beijinho turbulento. E nessa de ficar esperando sempre aquele lindo rapaz aparecer nas águas do lago, Narciso não comeu, não bebeu e morreu à beira do lago por inanição. Eis a maldição de Narciso. Então uma pessoa narcisista, não é? Aquela que ama somente a si mesma. É uma maldição, porque é legal ajudar os outros, é legal amar o próximo, é legal fazer pelo outro. Beleza? Pessoal, um pouquinho de história não mata ninguém. Agora eu vou apagar a lousa de novo e a gente vai falar mais um pouquinho sobre os fenômenos da ótica. Até já! E finalmente, pessoal, para encerrar esse primeiro bloco aqui de ótica, não o primeiro módulo, mas vamos terminar com os dois últimos fenômenos que acontecem na ótica geométrica, né? A gente viu a reflexão e lembrando, tá, pessoal? Reflexão já abre um espectro de questão enorme, porque existem não só dois tipos de reflexão, mas como são muitos os fenômenos associados. A gente vai estudar a reflexão do espelho plano, a do espelho esférico, a de superfície regular, enfim, bastante coisa. Mas o segundo fenômeno que também vai render bastante assunto é a refração. E cuidado aqui, pessoal, que a refração causa uma confusão no conceito. Muita gente acha que refração é o desvio que a luz sofre quando ela muda de meio, e não é isso. Refração acontece quando a luz ela vem de um certo meio e muda de meio, e por causa dessa mudança ela muda de velocidade. Dá um exemplo. Claro, quando a luz vem do espaço, que ela vem do vácuo, ela vem de um meio. Aí ela entra na superfície da Terra, ela vai entrar na atmosfera da Terra, perdão, e aí ela vai mudar de velocidade. Por causa disso, por causa da mudança de velocidade, ela pode sofrer um desvio de luz, um desvio na direção. Repara, a refração não é a mudança de direção, e sim a mudança de velocidade. Quando eu estou na água, professor, a luz vem do ar e entra na água, ela desvia. Por isso que eu vejo aquele canudinho no copo d'água que parece que está quebrado. Isso é a refração. É o desvio? De novo, não. A refração é a mudança de velocidade. Tudo bem? E o último fenômeno, e esse aqui a gente estuda bem menos, que é a absorção. A absorção, o nome também já está dizendo, é quando a luz ela atinge uma superfície e ela não reflete, completamente. Então, por exemplo, imagina que você mandou aqui um feixe de luz amarelo, um azul e um vermelho. Aí essa superfície, por alguma razão que depois a gente vai discutir, ela não reflete o azul, não reflete o vermelho. Poxa, se ela não refletiu, ela fez o que com essas cores? Com essas luzes? Ela absorveu. Não, mas o amarelo ela refletiu. Claro, inclusive aqui, já fazendo uma introdução para você sobre o assunto cores, se você está aqui, você vai enxergar somente a luz que foi refletida. Então você olharia para esse objeto e diria, nossa, um objeto amarelo. O objeto ele é amarelo porque ele reflete a luz amarela e as outras cores ele absorve. Professor, então se eu não iluminasse com luz amarela, só com as outras eu não veria esse objeto? Você não veria ou veria ele de forma bem escura. Pessoal, teoricamente existe um corpo que absorve toda a luz. É o corpo negro, mas esse corpo negro, ele é uma coisa hipotética. Ele não existe no mundo real. Um corpo realmente negro significa que ele absorve 100% da luz incidente. Tudo bem? Pessoal, eu vou encerrar por aqui, esse bloco ele foi mais longo mesmo, tá? E agora a partir daqui a gente vai fragmentando em aulinhas menores com menos conteúdo
mas com bastante importância. Tudo bem? Gente, bons estudos para você. A gente se vê daqui a pouco no outro módulo, ou melhor, na outra aula. Até já!